E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Bom, a gente está sem aula presencial, mas a gente não pode ficar sem aula, né? Ainda mais que esse é um ano muito importante para vocês, então vamos encarar isso de frente, né? Bom, a aula passada eu terminei na aula 9 e 10 da apostila 2, agora a gente vai continuar com a aula 11 e 12, tá? Que é basicamente compreensão de texto. E aqui tem, nessa unidade tem uma revisão de alguns tempos verbais no passado, que é o Simple Past, o Past Continuous e o Past Perfect. Então vamos analisar um pouquinho aqui cada um desses textos e depois a gente vai passar para a parte gramatical, beleza? Vamos lá. Na página 160, nós vimos aqui, né? Nessa lição, 6 diferentes tempos verbais são usados para falar sobre o passado. O Simple Past, ação passada já completada no passado. O Past Continuous, que a gente usa o verbo to be no passado, was e were. E o verbo com ing. E que quer dizer uma ação que estava ocorrendo no passado em determinado momento. Nós temos também o Simple Past Perfect, que é o auxiliar had, né, mais o verbo no past participle, ou seja, na terceira forma do verbo. Aqui, como é um verbo regular, basta colocar um ed, mas, por exemplo, se eu fosse usar o verbo go, que é o verbo irregular, seria go, passado went, e particípio gone, então had gone. O verbo eat no presente, passado ate, e particípio eaten, então had eaten. Então é o auxiliar had, sempre o had, e a terceira forma do verbo, o past participle. Então são ações passadas que são anteriores a outra. A gente vai explicar um pouquinho isso aqui daqui a pouco, tá? Mas é só para vocês entenderem. Temos também o past perfect continuous, que é o had been living. Aqui ele junta dois tempos verbais, o contínuo e o passado perfeito, né? E o present perfect, que é o que a gente já viu, have e o has com o past participle. E o present perfect continuous, que é o have e has, mais o verbo to be no particípio, que é been, e o ing. Mas nós não vamos ver todos esses nessa aula. Como está aqui exemplificado, explicado, é só o simple past, past continuous e past perfect. No material de vocês do plural, há um link de um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, que é esse aqui, ó, dúvidas.plural.net, materiais, o código do material, do capítulo tal, file vídeo. O professor ele explica muito bem esse conteúdo, esse aqui, desculpa, esse aqui, ele explica certinho o conteúdo. Eu só vou fazer um adendo ou um fichamento do que ele falou aqui, só para vocês entenderem uma coisa. O Simple Past, eu uso para ações passadas em tempo específico, ok? Nossa, que espação! O past continuous ou progressive, né? São ações que estavam em andamento quando alguma outra ação a interrompeu. Então, olha só, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, né? Ações passadas aqui. Ops. Passadas. Então, por exemplo, I went to the concert last weekend. Então, lembrando, eu fui, é o verbo passado, né? É a segunda forma do verbo go, went to the concert last weekend. Eu estou dando exatamente quando essa ação aconteceu, correto? Ou, por exemplo, I ate sushi. I ate sushi yesterday. Ok? Então temos aqui a forma passada do verbo ate, né? E temos o tempo verbal, o tempo dessa ação que foi ontem. Agora, olha a diferença daqui do past continuous. Primeiro que o past continuous é formado por ou was ou were, ok?
mais o verbo com o ing no final. Essa é a estrutura desse tempo verbal. Então, por exemplo, I was sleeping when, notem, quando, when the phone rang. Eu estava dormindo quando o telefone tocou. She was watching TV when her dad arrived. Ou eu posso usar when, ou então eu posso usar duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, I was studying. Jesus. Studying. While, enquanto. My sister and my mom, they were watching TV. Ok? Então eu posso, notem, eu tenho aqui eu tenho o past continuous com uma ação no passado que interrompeu. Aqui eu também tenho past continuous com outra ação no passado que interrompeu. Aqui eu tenho já uma ação que estava acontecendo enquanto outra também estava acontecendo. Entenderam? Olha a diferença. Aqui é quando e aqui é enquanto. Agora, o past perfect, assim como o past continuous, ele é usado em contraposição de duas, quando eu tenho duas ações que aconteceram. Só que uma é anterior à outra, tá? Uma é anterior à outra. Então, ação anterior à outra. Então, por exemplo, when I arrived home, my dad had slept. Ou slept, né? Depende do inglês. Então, quando eu cheguei em casa, no passado, o meu pai já tinha dormido. A estrutura do past perfect é sempre o had, indiferente se é he, she, it, I, you e they, não interessa, é sempre had. E o verbo que vem aqui vai estar na terceira forma, ou seja, no past participle. Lembrando, wash, washed, terceira forma, washed, que é um verbo regular. Verbo arrive, passado, arrived, particípio, arrived. Agora o verbo go, passado, went, particípio, gone. See, só, passado, particípio, seen. Ok? Então é sempre o had mais o verbo na terceira forma, no past participle. Ok? Então olha aqui. Então eu usei when I arrived, quando eu cheguei, meu pai já estava dormindo, tinha dormido, né? Ou vamos fazer outra frase. Meg when Meg decided to cancel her meeting, her friends had been there. Had already been there, só para simplificar, né? Então, quando ela decidiu cancelar o encontro, os amigos já estavam lá. Então, notem, eu tenho duas ações, uma anterior à outra. Qual é a mais anterior? É a que eu tenho o past perfect. Ok? Então, isso aqui é uma explicação rapidinha, só que assistam ao vídeo que está lá no plural. E aí, depois de assistir ao vídeo, que é esse aqui, vocês voltem para a apostila para a gente poder continuar
a fazer os exercícios aqui da frente. Os de gramática vai estar um pouco mais à frente, mas antes da gente chegar lá, ou se você quiser voltar e fazer o de gramática primeiro e depois voltar aqui para cima, sem problema, tá? Vou só falar um pouco sobre o texto. Bom, assim como a gente faz em sala de aula, eu vou continuar fazendo aqui. A gente tem o glossário aqui embaixo, que de vocês já vem traduzido. Então, além desse glossário já traduzido, eu grifei algumas palavras que eu acho que são importantes para vocês entenderem, para ampliar o vocabulário de vocês, além do que já está sendo ampliado aí, tá? Então, peguem o lápis e grifem essas palavras e procurem elas no dicionário e façam essa anotação, porque é super importante também. Bom, aí então vocês vão grifar dozens, tá? Charter bus, injuries, and major. Pouquinho, ó, só 4 palavras nesse texto. Aí procurem essas palavras, façam anotação. Depois que vocês fizerem isso, vocês... Sumiu, voltou. Aí vocês façam os exercícios, no caso aqui o 1 e o 2, tá bom? Agora, no texto aqui para questões 3 e 4, eu também fiz a mesma coisa, tá? Mas são só 2 palavras, oxidize e does. Leiam o texto e façam o exercício do 3 e 4. Não vou fazer a correção, porque essas respostas vocês têm no plural, né? Só tomem cuidado aqui, assim, watch out. Isso aqui é super importante, gente. Isso cai realmente em muitos vestibulares. Perdão. Temos aqui, ó. Therefore, so, thereby e hence indicam consequência, resultado, conclusão e tem praticamente o mesmo sentido. Assim, consequentemente, por isso, portanto. Né? Isso aqui é a tradução de cada um deles, tá bom? However, but, nevertheless, nonetheless, yet, indicam contraste, né? Oposição e equivale em português a mas, porém, entretanto, no entanto. Gente, isso aqui eu já vi cair em muitos vestibulares, é muito recorrente. Por exemplo, cair lá, nevertheless, e ele perguntar assim, substitua a palavra por outra que, sem prejuízo de sentido. Ou seja, você tem que saber que você vai trocar essa daqui, ou por um but, ou nonetheless, ou yet, porque que tem o mesmo sentido de contraste, entenderam? Então é nesse sentido que cai no vestibular. Então pronto, vimos isso aqui. Façam agora os exercícios de 1 a 9 e façam as questões de 1 a 6 do capítulo 6 da sessão de exercícios. Super importante para vocês fazerem a questão do vocabulário. E depois do 7 ao 12 também. Então, na verdade, do 1 ao 12. Correto? Façam isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário no vídeo ou entre em contato comigo que eu tiro, tá bom? Não fiquem com dúvida. Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.